Olá para quem nos acompanha. O nosso mergulho profundo de hoje explora, bem, a arquitetura da nossa memória. Tema fascinante. Muito. E a gente baseou essa conversa de hoje num conjunto bem extenso de pesquisas, artigos e até estudos de caso clínicos que provam algo que, honestamente, é super libertador. Que o cérebro humano é altamente treinável. Isso. A nossa grande missão aqui é desmistificar, de uma vez por todas, aquela crença pesada, sabe? Aquela ideia super comum de que as pessoas simplesmente nascem com uma memória boa ou ruim e que não tem nada a ser feito a respeito. É o que a maioria pensa, né? Que é uma loteria genética. Exato. Mas para entender o quão longe esse treinamento mental pode ir, a gente precisa falar sobre a história da Anne. A história da Anne. Ela ilustra perfeitamente aquela diferença entre tentar consertar o mundo ao redor e reestruturar o que acontece do lado de dentro da nossa mente. Com certeza. Sendo bem honesta, eu mesma já passei por algo parecido. Mas o caso dela é extremo. A Anne tinha recebido da avó um colar de família inestimável. Uhum. Era uma daquelas peças passadas de geração em geração, carregada de muito valor sentimental. E ela ficou tão preocupada em manter essa joia a salvo de roubos que decidiu esconder em casa. E o grande problema de esconder algo tão bem é que às vezes a gente esconde tão bem que a própria pessoa esquece onde colocou. Uma ironia cruel, né? A própria ansiedade dela de proteger o negócio acabou acionando um bloqueio mental. Sim, o estresse bloqueia o acesso à memória. E isso gerou nela uma culpa terrível. Por 3 longos anos, ela procurou por todos os cantos da casa, sem sucesso. Ela chegou até a aceitar que a peça talvez tivesse sido roubada. 3 anos é muito tempo convivendo com essa frustração. É muito tempo. Mas aí, ela decidiu fazer um curso com o autor de um dos materiais que a gente está analisando hoje. E um detalhe fundamental aqui. Não era um curso com truques místicos para encontrar chaves perdidas, sabe? Claro. Era um treinamento estritamente focado no aprimoramento geral da memória. Aí, algumas semanas depois de começar essas aulas, a Anne acordou às 2 da manhã com uma epifania. Caiu a ficha. Total. Ela levantou da cama, desceu até o porão da casa, foi direto para a caldeira, enfiou a mão numa fenda estreita na parede e, adivinha, o colar estava lá. Nossa, é impressionante como o subconsciente trabalha. Sim, e a mensagem que ela mandou para o instrutor depois foi simplesmente assim, aspas, obrigada por me ter devolvido o cérebro. Que frase forte. Muito. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como é que um simples treinamento geral, focado em listas de palavras, visualização, pode restaurar o funcionamento global da mente a ponto de desenterrar uma memória que estava bloqueada há anos? Essa pergunta toca exatamente no cerne do nosso debate de hoje. E a resposta exige uma mudança drástica na forma como a cultura moderna enxerga a mente. Como assim? Fomos condicionados, muito por conta da era da informática, né, a visualizar o cérebro como um disco rígido do computador. Ah, entendi. Tipo um pendrive gigante? Isso mesmo, um espaço de armazenamento rígido, estático, que com o tempo vai ficando cheio, vai ficando lento, ou com, sei lá, setores defeituosos. Dá erro no sistema. Exato. Mas a realidade biológica, o mecanismo por trás de tudo isso, é a neuroplasticidade. Então, o cérebro se comporta muito mais como um músculo. Um músculo. Tá. Pensa no que acontece se alguém quebra o braço e precisa usar uma tipóia imobilizando aquele membro por uns 6 meses. Nossa, o músculo atrofia completamente. Quando a pessoa tira a tipóia, o braço tá todo flácido, fraco. Mal consegue levantar um copo de água. Sim, verdade. Perfeitamente. E o cérebro faz exatamente o mesmo quando sofre com a falta de uso ou, hoje em dia, com a dependência excessiva de ferramentas externas. A nossa muleta tecnológica. Exato. Quando terceirizamos o nosso pensamento para a tecnologia, tipo usando o GPS do carro para fazer trajetos diários que a gente já conhece de trás para frente, sabe? Ou dependendo de notificação de celular para lembrar de absolutamente tudo. A gente está colocando a nossa memória numa tipóia invisível. É a tipóia perfeita.
As conexões neurais que cuidam da localização espacial ou de reter dados começam a enfraquecer porque simplesmente não são exigidas. E a história da Anne mostra que, ao remover essa tipóia mental e começar a exercitar a memória todo dia, ocorre tipo uma irrigação neural. Com certeza. Vias de comunicação no cérebro que estavam dormentes ou atrofiadas começam a se reconectar. A vitalidade global do cérebro melhora. E aí, subitamente, aquelas memórias antigas e bloqueadas voltam a ter um caminho livre para a consciência. É muito impressionante ver como esse músculo pode ser levado a extremos. A gente tem nos textos o caso documentado do Joshua Foer. Ah, o campeonato de memória. Isso. Ele era apenas um jornalista, sabe, que foi escalado para cobrir o campeonato de memória dos Estados Unidos e, conversando ali, entrevistando os competidores, aqueles atletas mentais, ele notou um padrão bem curioso. Quase nenhum deles se achava um gênio, né? Nenhum. Muitos admitiam ter memórias completamente comuns, até abaixo da média, antes de descobrirem as técnicas certas. Incrível. E o Foer, como um bom jornalista curioso, decidiu testar a tese em si mesmo. Ele começou a treinar do zero. E olha só, em apenas 1 ano de dedicação, ele não só participou do campeonato, como foi o grande vencedor. Isso corrobora totalmente essa ideia da memória como uma capacidade atlética que pode ser treinada. Totalmente. E se conectarmos isso ao panorama geral, quando aceitamos que a memória é um músculo que precisa de tensão e exercício corretos para crescer, a gente começa a enxergar as falhas do nosso sistema educacional tradicional. Ah, velha decoreba. Pois é. A maior parte do ensino ainda foca naquela repetição exaustiva, na memorização mecânica, tentando inserir os dados à força. Certo. Vamos desvendar isso. Porque a memorização mecânica que todo mundo experimentou na escola, aquela de ficar repetindo uma fórmula de física dezenas de vezes na véspera da prova? Sim, o desespero da véspera. Exato. Parece muito com a tentativa de encher um balde furado com a água, sabe? A pessoa despeja a água sem parar, fazer um esforço mental tremendo só para manter o nível alto o suficiente até a hora de entregar a prova para o professor. Só que assim que o esforço contínuo de despejar a água parar, tudo vaza. Em 2 dias não sobra absolutamente nada no balde. essa analogia é perfeita. A repetição mecânica exaure a mente porque ela não cria aderência. O conhecimento precisa de estrutura. Um dos pesquisadores analisados, o Dr. William Klein, ele argumenta que a verdadeira educação exige disciplina mental. E isso só vem com a memorização ativa. Ele defende algo fundamental aqui. Nós não conseguimos pensar de forma crítica e veloz sobre um assunto se as peças de informação não estiverem já consolidadas na nossa memória funcional. Porque tem muita gente que diz assim, pra que memorizar se eu posso dar um Google em tudo? Sim, o argumento clássico da internet. Mas ninguém pode parar para pesquisar no Google no meio de uma frase durante uma negociação difícil de negócios, certo? Ou durante um debate acalorado. Fica impossível manter o ritmo. Se a informação não está ali pronta para ser usada, a pessoa perde o tempo da resposta. A argumentação desmorona na hora. Exatamente. E além disso, quando internalizamos conceitos complexos de forma ativa, consertando os furos do balde usando a sua analogia, nós criamos o que os neurocientistas chamam de esquemas de aprendizagem. Esquemas de aprendizagem, como isso funciona? Basicamente, quanto mais conexões sólidas já temos no cérebro, mais ganchos existem para que novas informações se prendam com facilidade. Então, aprender o 10º assunto de uma mesma área é sempre muito mais fácil do que aprender o primeiro. Porque a teia de suporte já está lá. Perfeito. A teia já existe. Mas isso me traz um questionamento. Se o cérebro não é um disco rígido que tem um limite exato de gigabytes, e se a gente de fato consertar todos os furos desse balde usando a memorização ativa, certo. Existe algum limite físico real para o quanto se pode armazenar lá dentro? O balde transborda em algum momento? Na prática, não há um limite conhecido para a capacidade de armazenamento de uma mente humana saudável. Sério? Nenhum. Justamente porque ela não é um recipiente físico com paredes delimitadas. O cérebro expande a sua capacidade criando novas sinapses. Então, aprender algo novo não ocupa o espaço de algo antigo. Não substitui. Não. Na verdade, fortalece a rede inteira.
Mas para que esse processo funcione de verdade, precisamos entender como a mente captura uma informação no exato momento em que ela ocorre. O momento do registro inicial. Isso, e é aí que entra a base de qualquer treinamento eficiente, conhecida como o método MOM: motivação, observação e métodos. Ah, legal. O pilar da motivação é revelador. Tem um exercício de pensamento nas fontes que é muito pragmático sobre isso. Qual deles? O do dinheiro. Se pedirmos para alguém lembrar de fazer uma ligação importante amanhã à tarde, as chances de esquecimento são bem altas na correria do dia a dia, né? Com certeza. A vida atropela. Mas, se houver uma promessa garantida de uma recompensa de $5.000 caso essa ligação seja feita no horário exato, Aí o jogo muda. totalmente. O esquecimento se torna biologicamente impossível. A pessoa vai pensar naquilo o dia inteiro. Ou seja, razões geram resultados. O cérebro avalia, isso é vital para mim. Se a resposta for sim, a memória arquiva. O que nos mostra que a emoção e o interesse genuíno são os porteiros absolutos da memória. O cérebro só gasta energia guardando o que tem valor. E isso se conecta intrinsecamente ao segundo pilar, a observação. A velha questão de prestar atenção. Pois é. É muito comum as pessoas reclamarem que têm uma péssima memória para fisionomias ou nomes. Mas, na grande maioria das vezes, o problema não é a retenção, é a falta de atenção. A pessoa estava com a cabeça em outro lugar. A pessoa simplesmente não estava presente no momento da apresentação. Estava pensando na conta que tem para pagar, olhando ao redor da sala, formulando o que ia dizer em seguida. A informação nunca chegou a ser registrada. E não se pode esquecer o que nunca foi aprendido. Faz todo sentido. E a terceira parte dessa equação, os métodos, nos leva a um dos conceitos mais fascinantes da psicologia cognitiva para mim. O paradoxo de Baker, ou o paradoxo do padeiro. O que é fascinante aqui é como esse experimento é simples e profundo. Muito. Imagina a situação clássica de um evento de negócios. Um ambiente lotado de gente fazendo networking. A pesquisadora Gillian Cohen conduziu um estudo genial sobre como a gente absorve informações nesse tipo de cenário. O das fotos. Isso. Ela mostrava fotos de rostos para diferentes grupos de pessoas. Para o primeiro grupo, ela dizia que o sobrenome do homem na foto era Baker. E para o segundo grupo, ela dizia que a profissão daquele homem era padeiro, que em inglês se diz exatamente a mesma palavra, baker. A mesma sonoridade. Exatamente a mesma palavra. E o resultado é espantoso. As pessoas têm muito mais facilidade em lembrar da profissão do que do sobrenome, mesmo o som sendo idêntico. O mecanismo por trás desse paradoxo explica tudo sobre como codificamos a realidade. Quando ouvimos um sobrenome abstrato, tipo Baker, ou Silva, Mendes, o cérebro cria apenas um fio de conexão frágil. É um dado isolado, né? Um dado isolado, flutuando sem contexto nenhum. Se esse fio arrebentar, a informação simplesmente some. Agora, quando ouvimos a profissão padeiro, uma rede neural inteira se ilumina no cérebro quase instantaneamente. A gente não processa só o som da palavra. Claro que não. O cérebro acessa dezenas de memórias sensoriais simultaneamente. Lembra do cheiro do pão quente, visualiza aquele chapéu branco clássico, o avental sujo de farinha, talvez a pessoa lembre da padaria da esquina na infância. A rede de apoio é robusta. Tem redundância. Exato. Se um caminho neural falhar, existem outros 20 caminhos diferentes que levam exatamente à mesma conclusão. Nossa, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso. Apresentar uma informação solta e abstrata para o cérebro como um sobrenome, um número de protocolo, é como tentar escalar um muro de vidro completamente liso. Boa imagem. As mãos escorregam, não tem onde se agarrar, a escalada é exaustiva. Mas transformar essa informação numa rede rica e sensorial, como o ofício do padeiro com cheiro de pão, é como adicionar dezenas de garras de escalada super firmes nesse muro de vidro. A subida fica fácil. Facilita a tração. Mas aí vem a dúvida cruel. A vida real não é feita só de padeiros, né? Muitas vezes lidamos com conceitos super técnicos, jargões financeiros, códigos. Como alguém pode fabricar essas garras de escalada artificialmente na mente quando precisa memorizar, sei lá, informações áridas e abstratas no trabalho? Bom, para fabricar essas garras, precisamos acessar uma ferramenta que usamos muito na infância e, infelizmente, reprimimos na vida adulta. A imaginação visual extrema. Imaginação extrema. Vamos fazer um teste prático aqui de como essas técnicas ativas funcionam de verdade.
Se eu apresentar uma sequência de objetos completamente aleatórios para quem está ouvindo memorizar, preste atenção. Boca de incêndio, balão, pilha, barril, tábua, diamante, cavaleiro, boi, pasta de dentes e sinal. Ok. Como a maioria das pessoas tentaria gravar isso? E sendo bem honesta, a minha primeira reação seria fechar os olhos e repetir a lista mentalmente sem parar, sabe? Tentando forçar o cérebro a decorar o som das palavras em sequência. Aquela velha tática de virar a noite estudando. A decoreba para tentar manter a lista fresca na cabeça. E aí que o sistema tradicional falha miseravelmente. Os estudos sobre o decaimento da memória revelam que esse método baseado apenas na repetição sonora apaga cerca de 85% da informação em meras 48 horas. 85%. Caramba! O cérebro descarta aquilo porque ele não vê sentido. Para reter essa lista indefinidamente, precisamos injetar ação e absurdo, criando uma história em cadeia que obrigue o cérebro a visualizar cada passo. Certo. Então vamos construir essa história juntos para quem está nos acompanhando entender. Começamos com uma boca de incêndio gigante na rua. Visualiza a cor vermelha dela. Isso. Mas, em vez de água, imagina que começam a amarrar dezenas de balões super coloridos nela, tantos que a boca de incêndio é arrancada do asfalto e flutua para o céu. Perfeito. Lá em cima, ela é atingida por uma chuva de pilhas de rádio e explode no ar. E de onde estão vindo essas pilhas? Estão sendo arremessadas de dentro de grandes barris de madeira. Tá, e esses barris, por sua vez, estão sendo lançados por uma tábua imensa que funciona como uma gangorra. E essa gangorra está se equilibrando bem no topo de um diamante gigantesco e reluzente. E de repente surge um cavaleiro de armadura prateada que rouba esse diamante e tenta fugir a cavalo, mas é barrado no meio da rua por um boi gigante e furioso. Que cena caótica. A única forma de acalmar esse boi e conseguir passar é se o cavaleiro começar a escovar os dentes do animal com uma pasta de dente. Bem absurdo. E quando ele finalmente termina e o boi se afasta satisfeito, revela-se atrás dele um enorme sinal de néon piscando forte na escuridão. Excelente. Essa narrativa é bizarra, absurda e impossível de acontecer na vida real. Mas, se prestarmos atenção, ninguém que acompanhou essa visualização terá dificuldade em lembrar a ordem exata dos 10 itens amanhã. Faz sentido. Fica colado na mente. E o motivo biológico para isso é simples. Nós somos caçadores-coletores evoluídos. O nosso cérebro não foi projetado para ler textos pretos numa tela branca o dia todo. Ele foi moldado para processar navegação espacial, perigos e imagens em movimento, coisas que eram vitais para a sobrevivência na savana. A gente responde a estímulos físicos. Exato. Quando você cria uma história com ação física e exagero, como uma gangorra num diamante ou escovar os dentes de um boi, a amígdala cerebral reconhece aquilo como algo altamente inusitado e estimulante. A emoção atua como a cola bioquímica que sinaliza o hipocampo para transformar aquela imagem rápida numa memória de longo prazo. Olha, eu entendo a teoria biológica por trás disso, a neurociência faz sentido. Mas eu confesso que há um obstáculo prático aqui. Pode falar. Um ceticismo bem compreensível de quem vive na correria. Inventar uma historinha mirabolante sobre cavaleiros, gangorras e bois não exige muito mais esforço mental e principalmente muito mais tempo do que simplesmente ler a lista algumas vezes. No mundo onde está todo mundo com pressa, como a gente justifica gastar minutos criando ficção mental para decorar um relatório? Essa é a objeção número 1 de todas as pessoas. E a resposta está na diferença do retorno sobre o investimento de tempo. A leitura repetitiva parece super eficiente no momento, porque é muito rápida. Você só passa o olho e acha que leu. O problema é a manutenção. Como o nível de retenção é baixíssimo, o tempo que a pessoa vai gastar relendo e revisando o mesmo material repetidamente ao longo das semanas, porque continua esquecendo as coisas, é colossal. O tempo acumulado no futuro. Isso. Criar a história visual exige um esforço criativo inicial de talvez 1 ou 2 minutos.
Só que essa imagem exagerada penetra tão fundo nas vias neurais que a informação fixa por semanas inteiras, sem nenhuma necessidade de ficar fazendo revisão exaustiva. Ou seja, o tempo que eu invisto na frente economiza horas de frustração e estudo no futuro. É uma questão pura de eficiência. E o mais interessante é como esse princípio escala para desafios complexos e aplicações de alto nível. Isso nos leva diretamente às aplicações do dia a dia. E se a situação for, por exemplo, subir num palco ou entrar numa sala de reuniões para fazer um discurso de 20 minutos sem ler absolutamente nenhuma anotação? O medo de dar um branco nessas horas é universal, né? Sim, o branco é o terror do mundo corporativo. A técnica que os nossos materiais abordam tem raízes lá na antiguidade. O famoso método de Losse ou Palácio da Memória. Isso. Ele foi criado pelo poeta grego Simônides de Samos há mais de 2.500 anos. E a origem dessa técnica é meio dramática, né? Ele estava recitando poemas num banquete quando precisou sair do salão por um instante. Para atender um chamado lá fora. Isso. E logo depois que ele saiu, o teto do prédio desabou tragicamente em cima dos convidados. Quando as autoridades precisaram identificar quem estava sob os escombros, o poeta conseguiu nomear cada pessoa perfeitamente. Ele só precisou caminhar mentalmente pelo espaço do salão que ele lembrava e ir lembrando de quem estava sentado em qual cadeira. Esse episódio histórico revelou ao mundo que a nossa capacidade de navegação espacial é incrivelmente resiliente. O método de Simônides resiste ao teste do tempo até hoje porque ele hackeia com maestria o GPS interno do cérebro. E como a gente usa isso hoje? Se o objetivo hoje é fazer uma apresentação crucial de negócios de forma natural, a aplicação é bem concreta. Digamos que o discurso tenha 10 tópicos essenciais. A técnica consiste em mapear mentalmente um local que seja extremamente familiar para a pessoa. Digamos, a própria casa. E como fazemos isso na prática para alinhar os tópicos com a casa? Vamos visualizar. Imagina chegar na sua casa. O primeiro tópico da sua apresentação são os lucros do trimestre. Você visualiza a sua porta de entrada completamente bloqueada por uma pilha gigantesca de notas de dinheiro até o teto. E você tem que escalar o dinheiro para conseguir entrar. Exatamente. Aí o segundo tópico do discurso são os cortes de custos da empresa. Você entra no corredor da casa e visualiza um executivo engravatado cortando o tapete da sua casa ao meio com uma tesoura de jardinagem gigante. Que imagem forte! Quando a pessoa está lá no palco com o microfone na mão, ela não precisa tentar lembrar de tópicos abstratos do PowerPoint. Ela apenas dá um passeio mental pela própria casa. Ao ver a porta, ela lembra do dinheiro e, pá, fala dos lucros. E ao chegar ao corredor, vê a tesoura destruindo o tapete e fala dos custos. É impossível errar a ordem porque você não erra a planta da sua própria casa. É muito engenhoso, porque a estrutura da casa já está solidificada no cérebro. Basta pendurar a informação nova nessa estrutura antiga. Perfeito? E além de discursos, os autores também falam sobre aquele grande calcanhar de Aquiles social, que é esquecer nomes de pessoas importantes. Isso é constrangedor e muito comum. Muito. E os especialistas decompõem a solução não num truque de mágica, mas em atitudes de presença, né? Primeiro, focar a atenção total na hora da introdução. Segundo, repetir o nome em voz alta imediatamente para confirmar a sonoridade. Depois, perguntar sobre a origem ou como se escreve o nome se for incomum, o que força o cérebro a analisar a palavra. E usar o nome algumas vezes, naturalmente, durante a conversa, ajuda muito. Sim. E, claro, criar aquela imagem visual de apoio. Se você conhecer uma Maria, visualizar mentalmente ela usando um véu branco de noiva. E o segredo final é sempre se despedir usando o nome para selar o arquivo mental. É um empilhamento consciente de foco e associação sensorial, mas onde essa elasticidade humana realmente brilha de forma criativa é no aprendizado de idiomas ou vocabulários muito técnicos, utilizando a técnica de substituição de palavras. Essa parte é maravilhosa, ao mesmo tempo genial e muito cômica. O conceito é transformar ideias científicas intangíveis ou palavras estrangeiras em imagens concretas baseadas puramente no som, certo? Isso mesmo, a ponte sonora. Um exemplo simples da química. A palavra nitrogênio é super abstrata, mas pelo som a gente pode visualizar um gênio da lâmpada saltando de um balão e brilhando no escuro.
Em biologia, o termo citologia, que é o estudo das células, se transforma através de uma pequena historinha. Imagina uma toalha com a letra C bordada nela, aí alguém rouba essa toalha, é preso e colocado numa cela de prisão, pequena e apertada. A sonoridade de cela leva imediatamente ao conceito de célula. O cérebro usa essa ponte sonora conhecida para atravessar até o conceito desconhecido da biologia. E nos idiomas, os exemplos são muito divertidos porque procuramos âncoras sonoras na nossa própria língua. Sim, no francês, a expressão très bien, que significa muito bem, tem um som parecido com também no português. Então, a imagem mental gerada é a de um bebê super educado que se comportou muito também durante o jantar. A palavra para caracol em francês é escargot. O som lembra imediatamente esse carro robô. Então você pode visualizar um caracol gigante vestido de bandido roubando um carro esportivo e fugindo em câmera lenta. Imagina a cena. E no espanhol a palavra para escola é escuela, o som lembra esparrela, que é uma armadilha, né? A visualização seria de um aluno tropeçando e caindo de cara numa esparrela gigante bem na porta da escola. E para solidificar de vez essas pontes absurdas que a gente cria, os pesquisadores recomendam a repetição espaçada e os estímulos ambientais, como ouvir música barroca. Como funciona essa repetição espaçada? É uma estratégia para enganar a chamada curva do esquecimento do nosso cérebro. Em vez de estudar a palavra caracol durante 3 horas seguidas num único dia, nós revisamos ativamente após um dia, depois após uma semana e depois após um mês. Vai esticando o prazo. Isso. O cérebro recebe o recado de que essa informação está sendo solicitada frequentemente e decide torná-la permanente, achatando aquela curva do esquecimento. E a música barroca entra onde nisso tudo? A música barroca tem um compasso específico que se aproxima muito de 60 batidas por minuto. Esse ritmo regular e constante ajuda a induzir o cérebro a um estado de relaxamento alerta. Isso facilita muito a entrada naquilo que chamamos de estado de fluxo durante as sessões de estudo. Olha, maravilhoso! Mas peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do Diago aqui de novo. Fique à vontade. A técnica dos idiomas é fascinante e super engenhosa, mas pensar numa frase absurda como esse carro roubou toda vez que a pessoa quiser falar caracol, não corre o risco de provocar uma crise de riso bem no meio de um jantar sério de negócios lá em Paris? É um risco. Quero dizer, como o cérebro lida com essa dicotomia? Ele consegue separar de verdade essa imagem hilária e ridícula do bandido da fluência e seriedade que são exigidas no mundo real corporativo? Essa dúvida faz todo sentido para quem está ouvindo pela primeira vez. Mas é aí que a magia da neuroplasticidade mostra a sua elegância máxima. Podemos usar aqui a analogia da construção civil. Tá, elabora. Essas imagens absurdas e essas histórias bizarras atuam exatamente como aqueles andaimes de ferro usados na construção de um prédio bem alto. No começo do aprendizado, enquanto a estrutura neural verdadeira, que é a compreensão intuitiva de que escargot é simplesmente caracol, enquanto isso ainda está fraco e sendo erguido, o andaime das imagens ridículas sustenta o conhecimento para que ele não caia e não seja esquecido. O andaime segura tudo. Exato. Contudo, na medida em que a via neural real vai ganhando força e densidade com o uso e com as repetições espaçadas, o cérebro, que é uma máquina de altíssima eficiência e detesta gastar energia à toa, começa a descartar os atalhos. Ele tira os andaimes. Peça por peça. Eventualmente, a imagem maluca do caracol assaltante simplesmente desaparece da consciência. Não é mais necessária. A pessoa chega no restaurante na França, lê o menu e a palavra escargot evoca instantaneamente o conceito de caracol com total naturalidade e sem precisar passar pela historinha em nenhum momento. Nossa, que incrível! Que jornada fascinante para sintetizar de verdade. Começamos quebrando aquela crença fatalista que dizia que nós estamos aprisionados a uma memória genética inflexível, né? Que os esquecimentos diários são só uma ironia triste do destino e inevitáveis. O famoso sou ruim de memória. E nós evoluímos para a compreensão concreta de que a mente é, na verdade, um músculo com um apetite voraz por desenvolvimento. E que esse desenvolvimento não vem através do martírio da repetição desgastante, né, de decoreba, mas sim fornecendo ao cérebro o combustível exato que a nossa evolução programou. Que são as imagens intensas,
narrativas que despertam emoção e movimento. O uso do espaço físico, como fazia Simônides há milênios, né, com o Palácio da Memória. E, acima de tudo, estar ativamente presente no mundo ao nosso redor, observar de verdade. E num cenário de ritmo super acelerado como o de hoje, onde somos bombardeados por gigabytes de notificações a cada minuto, dominar e lapidar essas ferramentas cognitivas se apresenta como o único antídoto duradouro contra a sobrecarga mental. Com certeza. O grande propósito por trás de desmistificar a memória nunca foi tentar transformar o ser humano num arquivo ambulante, sabe? Que decora absolutamente todos os dados do universo. Até porque a gente tem computadores para isso. Exato. O propósito é forjar o discernimento para decidir o que merece a nossa atenção. E, mais importante, desenvolver a maestria de saber como reter esse conhecimento escolhido com o máximo de eficiência, libertando a nossa mente daquele cansaço e do ruído desnecessário. Sem dúvida. Essa eficiência muda a forma como a gente caminha pelo mundo e interage com as coisas. E, bom, para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, analisando toda essa mecânica mental de contar histórias bizarras para conseguir ancorar fatos, eu penso que há uma reflexão silenciosa e muito provocativa embutida nisso tudo. É verdade. Se descobrimos hoje que temos a incrível capacidade de hackear a nossa própria memória, deliberadamente criando narrativas exageradas, emotivas e até manipuladas da realidade para conseguirmos fixar os conhecimentos que achamos importantes, até que ponto a nossa própria identidade pessoal, que nada mais é do que a somatória das nossas memórias empilhadas ao longo de anos, também não passa de uma grande história constantemente moldada, editada e reescrita debaixo dos panos pelo nosso cérebro. Profundo. Se hoje essas ferramentas nos mostram que temos sim a escolha consciente sobre como vamos registrar um evento ou um conhecimento na nossa mente, será que, no fundo, também não carregamos o imenso poder de reescrever quem nós seremos amanhã, simplesmente através do tipo de memórias que nós escolhemos focar e cultivar a partir de agora? Fica essa reflexão para quem nos acompanha. Até a próxima análise.